Está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. Emmanuel começa assim: o cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes se apresentem as perplexidades do caminho. Não somente no que diz respeito à dor, que é o que normalmente nos vem, doenças, enfermidades, dores, mas também no que se reporta a costumes, a acontecimentos, mudanças, perturbações. É o momento que nós estamos vivendo agora, né? Vendo de tudo que nós podemos imaginar. Há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem se precatarem contra as próprias faltas. Assinalam casas suspeitas, fogem ao movimento social, malsinam fatos ou reprovam pessoas, antes de qualquer exame sério das situações. Então, ele está mostrando assim, que às vezes a gente está muito preocupado com o erro alheio, com o que os outros estão fazendo, deixando de fazer. E muitas vezes a gente não estou preocupado porque esse erro pode vir a atingir outras pessoas, né? A gente julga assim, essa maneira nossa de dizer. Não, eu estou preocupado, não é com a vida do fulano, mas com aquele erro que ele está cometendo, que isso aí vai repercutir em tal acontecimento. E aí ele fala assim, mas às vezes a gente não se prepara, não se observa nossos próprios erros, nossas próprias faltas, que às vezes estamos cometendo. Assinalamos casas suspeitas, apontamos famílias, fugimos ao movimento social, não queremos frequentar movimentos sociais, saímos de tudo que é movimento de massa, malsinam fatos ou reprovam pessoas, antes de qualquer exame sério das situações. Ou seja, a gente não examina, não faz aquele ato cristão que é ouvir, ver, analisar, meditar, aprofundar, estudar, pesquisar, né? E nesse complexo emocional que ele está falando, e nesse complexo emocional que o distancia da realidade, acaba que a gente vai ficando longe de tudo, da vida. Dilatam desentendimentos com pretensas atitudes de salvadores improvisados, que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Não podemos nos isolar, ele está falando assim. Um cristão não pode se isolar da sociedade. Ele não pode sobre acusação, apontamento aos outros, ele se isola e diz então que ele não frequenta, não vai, não faz antes de tomar uma atitude, de ter uma opinião sobre aquela questão, não analisa os dois fatos, os dois lados, não verifica isso. E apenas no seu olhar, ou só de ouvir alguém comentando, tomam um partido, julgam, opinam. Então, ele está dizendo assim, ó, que isso acaba que eles se distanciam, né, da vida social, aumentam seus desentendimentos, acaba se desentendendo cada vez mais, e não adianta nada, aumenta mais a esterilidade do fanatismo. Porque sobre esse título de cristão, muitas vezes a gente começa a julgar as pessoas, ser aquelas pessoas chatas, aquelas pessoas que cobram muito dos outros, mas não se cobra, não cobra a sua vida, o seu andar, as suas atitudes. E isso acaba que todo mundo vai criando uma antipatia ao cristianismo, a escola que nós nos filiamos do cristianismo,
por nosso intermédio. Muitas vezes a gente deixa de frequentar a igreja católica, por exemplo, porque um católico, dois católicos têm atitudes que a gente não comunga, não aceita, não tolera. Mesmo que essa atitude é deles, não a nossa atitude. Mas assim a gente condena e condena toda aquela religião, né? Deixamos também de conviver com o evangélico, com o espírita, com candomblé, com umbanda. E vamos citando como se o problema daquele ser humano fosse a religião, fosse a escola religiosa, quando na verdade é uma conduta dele. E seria essa mesma conduta em qualquer escola religiosa que ele tivesse aderido. Então a gente vê que não é a religião que é o problema da vida daquela pessoa, e sim a conduta dela perante a própria vida. Que a gente tome muito cuidado com isso, né? Para que a gente não julgue erradamente. Longe de prestarem benefícios reais, eles estão falando, essas atitudes nossas, constituem material neutralizante do movimento renovador. A gente acaba neutralizando todo o esforço de outras pessoas para aglomerarmos, nos agruparmos em escolas religiosas. Não estamos falando que uma é melhor que a outra em todos os movimentos cristãos. Às vezes tem um fazendo aquele esforço de aglomerar aquele povo, aquelas pessoas, e os que estão ali inseridos repelir todo mundo que está chegando com o seu comportamento, com a sua atitude, com a sua visão, né? Então, isso não ajuda. Com essa maneira de julgar as pessoas, de apontar o que é certo e o que é errado. Toda situação é importante a gente pensar sobre ela, analisar a situação, qualquer que ela seja. Quando eu julgo, é porque eu não estou analisando. Quando eu estou analisando, eu estou julgando. Porque quando eu estou analisando, eu estou pensando, refletindo, meditando, tentando entender, tentando encontrar pontos coerentes e incoerentes. Quando eu estou fazendo esse esforço, eu estou clareando as minhas ideias e dividindo, inclusive, com aquela situação, meu cabedal de experiência e de entendimento. Nesse momento, eu não estou julgando. Quando você julga, é quando você está... o julgar é o ponto final. É quando você não quer perder mais tempo com aquela informação, com aquela situação, com aquele acontecimento, você julga. E isso te dá um conforto, como se você tivesse chegado a uma conclusão. É mentira. Isso é mentiroso. Não deixa o nosso ego dizer isso a nós. Não perca tempo com isso, julgue. O ego dá essa ordem. Isso está errado, julga. Errado por quê? Você não vai saber se está errado ou se está certo até que você analise. Enquanto você analisa, você está gastando tempo. Enquanto você vai entender a situação, você está aprendendo. E quando você aprende, dificilmente você diz que está certo ou está errado. Você vai perceber que em tudo na vida tem algo para você aprender. E aquilo que você aprendeu é o certo daquela situação. O resto é o exagero. E aí nós vamos entender que toda situação tem um aprendizado. O exagero é que o torna errado. Então, saber tirar essa gordura do exagero, tirar aquilo que não nos serve, é a nossa tarefa. Mas só é possível isso se eu não julgar, se eu não sentenciar, né? Então, eu consigo me abrir. O fato de eu estar analisando uma situação não significa que eu concordo com aquilo. Eu estou analisando. Eu estou demonstrando a mim mesmo que não tenho opiniões formadas e fechadas. Eu não sou um fanático. Eu estou pronto a analisar qualquer situação, me abrir para analisar qualquer situação a qualquer momento. As minhas verdades, elas são suficientemente capazes de checar qualquer acontecimento em qualquer momento. Olha Kardec falando. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face
em todas as épocas da humanidade. E isso faz com que você não fique fanático, preso a teorias, eu vou dizer bem assim, a contos, a mitos, a costumes. Isso é a lógica. Afinal, nós temos muita inteligência para isso. O Evangelho do Cristo, contudo, não constitui cubículos de isolamento. Procura estabelecer, aliás, fonte de vida abundante em toda parte. Então, o Evangelho do Cristo não é isolamento. Quem pensa que está crescendo, progredindo, caminhando porque está se isolando de tudo, fugindo de todos, não está se isolando, está se tornando um cubículo de isolamento. Isso está errado. O cristão ele tem que estar aberto. Ele não pode ter medo de se contaminar com o mal, porque se ele não nutre o mal, se ele não está aberto ao mal, ele não vai adquirir o mal. Ele vai conseguir enxergar aonde o mal se encontra, por que ele ali se encontra e de que forma aquele mal ainda favorece o bem. Olha só, um grande desafio para nós. Porque lembra que nós falamos, nem tudo é mal. Às vezes aquela situação que está errada na nossa visão hoje, ainda é necessária naquele grupo, naquela forma daquela pensar. É o primeiro degrau ainda de alguns. É a iniciativa de muitos. E que nós estávamos naquele degrau e subimos mais um. O que significa que eu preciso compreender que assim como eu subi e levei tempo para chegar onde eu estou, outros também levarão tempo. Estão em degraus menores. Então eu começo a entender que eu não devo recriminar, culpar e julgar aqueles que estão em degraus inferiores, porque um dia eu também estive lá. E graças a esse degrau cheguei onde estou. Porque um após o outro, ninguém dá saltos. Então, como é importante, vamos supor que eu estivesse numa escada e eu iria verificar como é importante cada degrau. Eu jamais estaria no 10º degrau se não houvesse o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Nenhum degrau é mais importante que o outro. Nenhum deles. E não devo ficar parado em nenhum, porque a escada é local de passagem. É só subir ou descer. Não é um lugar de moradia. Então, esses degraus existem e eles são imensamente importantes. O fato de eu verificar que alguém está num degrau inferior ao meu, pelo menos está naquele degrau. Eu também estive. E graças àquele degrau é que eu subi mais um. Se eu estou incomodado com o degrau de alguém, é porque eu não estou compreendendo por que aquele degrau existe. Porque ninguém estaria naquele degrau se não houvesse algo de bom. Não haveria aquele degrau. Lembrando que quando alguém... Veja uma escada novamente. Seria impossível pensar que não preciso... Eu estou no 10º degrau, então eu não preciso dos 9 para baixo. Seria irracional, porque a primeira pergunta que eu deveria responder é: e como que eu estaria no 10º se não houvesse os 9 anteriores? Então, quando eu paro de compreender isso, quando eu paro de analisar dessa maneira o que de bom existe nos degraus inferiores, o que de bom existe em cada situação, como eu disse, o que está errado às vezes é o exagero que a informação, que a situação nos presta de informação. É o exagero, né? É o apego excessivo. Mas toda situação tem um aprendizado. O espírita não é aquele que pensa que sabe tudo. O espírita está estudando para aprender. E cada vez que ele estuda, ele aprende mais. E cada vez que ele estuda, ele aprende mais. Quem está estudando, quem já passou pelos estudos 2, 3, 4 vezes, sabe que cada vez que passou no mesmo estudo, aprendeu alguma coisa diferente. E quando estuda de maneira diferente, com técnica diferente, aprende mais ainda.